Boa tarde, gente. Vamos lá. Aula 67, terceira aula da semana. Na realidade, última, porque a próxima aula, 68, eu não vou postar uma videoaula, eu vou postar um vídeo para vocês verem a situação dos indígenas hoje, tá? Principalmente aqui no Brasil, tá bom? O que foi feito com eles. Porque a gente está falando dos ameríndios antes da chegada dos europeus. Quando a gente for falar de navegações, colonização, aí voltaremos a falar do encontro entre europeus e indígenas. Essas aulas, agora, o motivo é como eles eram antes da chegada. Como eu disse lá no começo, a gente não tem muito o que falar, né? Porque eles não tinham fontes escritas. Tinham, no caso de maias e astecas, mas muito pouca coisa sobrou. Então, dá um geral de como eram 4 das centenas de civilizações indígenas. Então falamos de maias, astecas, incas e das civilizações indígenas aqui dos planaltos da América do Sul, né? Aqui do Brasil, tá bom? Então vamos lá. Hoje qual que é a ideia? É dar um encerramento nesse tema. Amanhã eu colocarei um vídeo, como eu já falei. Na próxima aula eu colocarei um vídeo sobre a situação dos indígenas hoje. E aí na semana que vem a gente já entra em um outro assunto, que é sobre como era a África antes dos europeus, tá bom? Então vamos lá. Um geralzão, mais para vocês entenderem o conceito todo da coisa, de como eram, de como é vistas essas civilizações indígenas, de como elas eram realmente. Tá? Então essa é a ideia dessa aula. Então vamos lá. Então, quanto a nível de desenvolvimento, os europeus eram superiores, como sempre disseram que eram. Primeiro, essa ideia de superioridade é complicado. Como eu já bati nessa tecla e bato nessa tecla sempre, superioridade em quê? Culturalmente, não tem como ser superior, porque cultura é diferente. E você não pode dizer que uma cultura é superior a outra cultura. Como eu já passei aqui diversas vezes, as culturas são diferentes, mas isso não quer dizer que uma seja melhor ou pior. Mas o país tal é mais rico. Isso não quer dizer. Isso quer dizer que economicamente ele é mais rico, mas não quer dizer que nada sobre cultura. Porque a cultura é o quê? São as ações de um povo. São os hábitos de um povo, são as expressões artísticas do dia a dia de um povo. E aí cada um tem o seu. Não dá para dizer qual é maior, qual é melhor. Essa superioridade cultural não existe. Superioridade técnica. Os europeus eram superiores tecnicamente aos indígenas? Alguns grupos sim, não vamos negar, tá? Então você pega a diferença de desenvolvimento técnico entre portugueses e os indígenas aqui do Brasil, a diferença é claríssima. Os europeus têm navios, têm canhões, têm armas, armaduras. Então você tem uma diferença técnica muito grande. Em outros lugares não. Então você vai ver contra os astecas, os espanhóis foram vencedores, mas usando de estratégias diferentes. A técnica europeia não era superior à técnica asteca. Em alguns campos, como na astronomia, na agricultura, os astecas eram superiores. Eles tinham um desenvolvimento técnico, um conhecimento acima dos europeus. A vitória espanhola, a vitória dos europeus sobre os astecas, não tem a ver com esse desenvolvimento. Tem a ver com o uso de estratégias pouco éticas e do uso da arma de fogo. O que os europeus tinham, que os ameríndios não tinham, era o uso da pólvora. Então, enquanto os astecas usavam lanças, porretes, arco e flecha, eram exímios atiradores com arco e flecha, os portugueses tinham canhões. E aí a diferença está aí. Mas isso não quer dizer que tecnicamente eles eram superiores. No ponto de armas, sim.
Nos outros todos, provavelmente não. As construções astecas não deixavam nada, pelo contrário, eram superiores às construções europeias. O conhecimento técnico de astronomia, de época de colheita, de sol, era muito superior ao dos europeus. O uso do solo, a criações de áreas artificiais que ficavam dentro dos lagos, nenhum europeu tinha desenvolvido isso. Então, essa questão da superioridade é muito relativa. A vitória de Hernán Cortés contra os astecas, a vitória contra os incas, todas elas você tem que relativizar. Essas vitórias aconteceram? Sim, mas muito mais pelo conhecimento da pólvora, que não é europeia. A pólvora foi desenvolvida na Ásia pelos chineses. Os europeus, pelo comércio, vão aprender, vão obter a pólvora e aprender a usar. Então não é nenhum conhecimento europeu. Esse conhecimento da pólvora, da arma de fogo, que vai fazer a diferença e vai dar condições de Pizarro, Francisco Pizarro, que era o comandante espanhol que derrotou os incas, e Hernán Cortés, o comandante espanhol que derrotou os astecas, fossem vitoriosos. Certo? Então é um conhecimento técnico que nem é oriundo da Europa, que nem vem da Europa, vem de outro lugar. Então essa questão da superioridade, a gente já tem que barrar aqui. Os europeus eram diferentes, estavam em outros estágios de evoluções técnicas, sim. Superiores, não. Não existe esse tipo de superioridade, tá certo? Primeiro ponto. Sociedade indígena. Como não houve contato nenhum das populações que ocuparam a América com as outras populações do mundo por milhares e milhares de anos, é claro que na América você vai ter uma cultura própria. Você vai ter uma sociedade com um funcionamento próprio, com nenhuma ou pouquíssima relação com o que se vê na Europa ou no resto do mundo. Então, questões, uma religião. Na América, os ameríndios são politeístas, tem vários deuses, deuses naturais, deuses da natureza, deuses da floresta, deuses do céu. Já na América, já na Europa ali, na Idade Média, no início da Idade Moderna, eles já são monoteístas, são cristãos. Você já tem o cristianismo, o islamismo, você vai ter o surgimento você tem a igreja católica e a protestante, você tem os ortodoxos. Então você vai ter um conjunto de igrejas monoteístas com regras totalmente diferentes das regras estabelecidas na sociedade ameríndia. Regras que para os europeus são chocantes, mas que para os índios também, para os indígenas também. Então, quando os portugueses, os espanhóis, ingleses, holandeses chegam à América, eles vão ficar chocados com a forma de vida dos índios. O andar nu, a liberdade sexual, a questão da de não ter nenhum desenvolvimento comercial, de acúmulo de riqueza. Essas coisas para os europeus são chocantes. Os europeus vão tratar isso como defeitos, como promiscuidade, como indolência. O uso de substâncias narcóticas, como os índios usavam, bebiam, fumavam ervas. Para os europeus embora os europeus também desfrutassem disso, mas acharam isso o fim da picada. Então, por que dessa diferença? Porque eram morais diferentes. Os indígenas viviam dentro das regras estabelecidas por eles, dentro do que a sociedade deles entendia que era o melhor para eles naquele momento. E era. Os europeus já tinham uma outra visão, uma visão da ética cristã, ditada pela Bíblia, com as regras já estabelecidas do que podia, do que não podia, e que muitas vezes eles não cumpriam também. Falamos numa aula dessas aí sobre a coisa do homossexualismo nas sociedades indígenas, que os portugueses e os espanhóis viram como uma aberração. Mas você acredita que num navio, 6 meses no mar, 300, 400 homens, só homem, você acha que
Entendeu? É que nessa moral que os europeus trouxeram, as coisas são escondidas. Você acha que não havia relação? Claro que havia. Mas era escondida, é pecado. Para os índios essa ideia de pecado não existia. Para as sociedades indígenas lá do interior, do Amazonas, não tem isso não existe para eles. Eles têm lá as regras deles, mas não tem nenhuma relação com pecado, com céu, com inferno. Não tem céu e inferno para eles. Entendeu? Eles têm um outro entendimento, um outro funcionamento. Então, eram diferentes? Eram. Eram promíscuos? Claro que não. Pervertidos? Claro que não, gente. Isso é bobagem. Eram vagabundos? Não, lógico que não. Eles tinham um outro funcionamento de vida. Você não pode pegar um povo que vive em um lugar e analisar o outro pelo tipo de vida que ele leva. Não vai combinar. E não quer dizer que o outro seja diferente, seja errado. São valores diferentes. Os valores construídos foram diferentes. Tá certo? Os europeus vão impor, veremos isso depois com a chegada, com a colonização, eles vão impor aos índios os valores cristãos. Porque eu também não estou dizendo que está certo ou está errado, só estou dizendo que eram diferentes. E aí os índios vão forçadamente aceitar esses valores ou vão pro saco. Ou vão fugir para o interiorzão lá da Amazônia, que é o que os índios acabaram fazendo. Uma parte foi o que eles fizeram. Tá certo? Então, tirar um pouco dessas coisas de atraso, não eram atrasados, não eram selvagens no sentido que viviam na floresta. Mas selvagens como bicho, lógico que não. Tinham outro ritmo de vida, outras intenções, outros valores que devem ser respeitados. Tá certo? Deveriam ter sido lá, não foram, e cabe a nós em 2021 respeitar agora. Eles não conheciam, eles não sabiam a verdade. Por isso que eles viviam como eles viviam, eles não conheciam a verdade. É uma arrogância dizer que é a verdade. A verdade é a verdade de cada povo. É de uma arrogância gigantesca querer impor o seu modo de vida ao outro, acreditando que o seu é verdade e o dele é mentira. Muitas das guerras e dos conflitos vêm daí. Eu quero impor para uma pessoa que ela viva como eu vivo, porque eu acho que o meu jeito de viver é a verdade. Eu desrespeito a verdade da pessoa. Cada um tem a sua verdade, cada povo tem a sua realidade. Espero que essas aulas sobre esses ameríndios, sobre astecas, maias, incas, sobre as civilizações aqui do Brasil indígenas, tenham servido para abrir a mente de vocês quanto a isso, a respeitar as diferenças, a entender que a realidade de cada povo é uma, e que a gente não pode impor a nossa realidade a um povo que por milênios viveu de outra maneira, como se o dele fosse ruim e a minha fosse boa. Tá certo? Espero que isso tenha ajudado vocês a abrir a mente. Veremos isso de novo com a África e com a Ásia, como uma imposição, uma visão distorcida de um grupo acaba menosprezando ou inferiorizando os outros. Isso é muito claro na África e também vai acontecer na Ásia. Tá bom? Espero que essas aulas tenham ajudado a isso. Espero que vocês mudem a visão de vocês sobre esses povos e não comprem ideias prontas. Vocês já são adolescentes e nesse mundo de hoje, cada vez mais rápido vocês vão chegar à vida adulta. E é bom vocês chegarem a essa vida adulta com uma mentalidade diferente. De não comprar tudo que passam para você facilmente. Os índios eram isso, pronto, então era. Não era não, vamos pensar, era mesmo? Quem disse que era? Por que disse que era? Então, analisar, isso serve para o caso dos índios e para qualquer outra coisa. Todas as informações, parar, pensar, dar uma analisadinha, será que é isso mesmo? Não comprar a primeira coisa que jogam para você. Pensar um pouquinho, tá bom? Até amanhã não, amanhã é uma aula de um vídeo. Até semana que vem a gente retorna aí com as videoaulas, tá? Fui!